eu sou a Kelma Maziero, responsável pelo núcleo de tarô, e estou aqui para fazer essa introdução do curso que aborda orientação e aconselhamento com os arcanos maiores. Esse curso costuma ser uma proposta bastante procurada, porque, mesmo sem perceber, muitas vezes a gente usa o tarô para aconselhar, para buscar uma orientação, para buscar uma diretriz, para enxergar caminhos, para compreender melhor o nosso momento. Tudo isso faz parte do que eu chamo de abordagem de orientação e aconselhamento, ou seja, a maneira como a gente aborda uma leitura, o nosso estilo de leitura, que muitas vezes vai sendo construído com o passar do tempo. Sendo assim, esse curso não é um curso indicado para pessoas que não conheçam o tarô. Eu sugiro que, se você ainda não fez um curso de formação, um curso fundante, um curso que te permite conhecer a estrutura, a origem, o surgimento do tarô, caso você ainda não tenha feito um curso como esse, o ideal é que você, antes de fazer esse curso de orientação e aconselhamento, você tenha essa base, você busque essa base, de preferência fazendo cursos responsáveis, para que você consiga fundamentar da melhor maneira possível os seus conhecimentos. Caso você já conheça o tarô, caso você já pratique jogos de tarô, esse curso pode ser um complemento necessário para o seu desenvolvimento, com o tarô. A orientação e o aconselhamento vão justamente nos ajudar a entender a carta por um outro viés, como se a gente fosse olhar o arcano de um outro lugar, de um outro lado. Normalmente, a gente trabalha com tarô, a gente estuda ou a gente pratica a leitura de tarô, analisando como situação. A gente olha para a carta e vê ali uma situação, analisa um momento. Às vezes, quando a gente já praticou ou já aprendeu a leitura comportamental, a gente entende ali na carta um comportamento. Às vezes, a gente vê também essa carta como uma tendência, uma possibilidade, às vezes até como futuro. Aí a gente está falando de outros tipos de abordagem, no caso, abordagens que entendem a carta como uma tendência futura ou praticam jogos que olham mais para o futuro, a gente está falando de uma abordagem preditiva. Quando a gente analisa profundamente o arcano, às vezes até no âmbito comportamental, ou buscando reflexões, ali a gente está praticando o que eu chamo de abordagem terapêutica, que de modo algum substitui a psicoterapia, porém é uma abordagem que muitas vezes surte, traz, oferece efeitos terapêuticos. Pode ser bem-estar, pode ser uma sensação de mais calma, pode ser uma sensação de mais clareza, de mais consciência. Por isso, normalmente, a abordagem terapêutica está muito atrelada à abordagem, ou, na verdade, ao estilo que lê, focado em autoconhecimento. Voltando aqui, portanto, quando a gente fala de orientação e aconselhamento, a gente vai olhar por um outro lado. A gente não vai estar falando necessariamente de aprofundar ou de focar em autoconhecimento. A gente também não vai necessariamente se preocupar com tendências ou com o futuro. Mas quando a gente orienta e aconselha, a gente busca encontrar caminhos, oferecer diretrizes, e é justamente por conta dessa proposta, desse olhar de aconselhamento, que a leitura da carta muda. A gente não vai mudar o significado da carta, se é que a gente pode dizer assim. Eu, pessoalmente, nem gosto de chamar de significado. Eu prefiro dizer representação, né? Mas para ficar mais
mais fácil aqui, mais simples a explicação, imagina que a gente não vai mudar o significado da carta, a gente não vai mudar o que ela representa, mas a gente muda o olhar para essa carta, a gente muda a verbalização e a comunicação dessa interpretação, porque a gente vai mudar a direção da leitura. Quando eu vou aconselhar alguém, eu não vou falar da situação, eu não vou falar do momento, eu não vou falar do futuro. Eu vou falar do caminho que se apresenta para ela lidar com aquilo que ela vive, do caminho possível para ela enfrentar ou para ela ir em direção a esse futuro. Portanto, a orientação e o aconselhamento, eles são complementares à sua leitura. E quando você se afina com essa abordagem, eles são necessários, eles são fundamentais, porque a gente de fato muda esse olhar, a gente muda o jeito de falar. É o que eu chamo, inclusive ao longo do curso, que você vai me ouvir falar, é a verbalização do conselho, a comunicação do conselho. Como é que eu vou comunicar para a pessoa? Uma coisa, por exemplo, é a gente estar analisando a carta da Imperatriz numa situação. E ali a gente percebe que pode ser uma situação de crescimento, que envolve desenvolvimento, expansão, pode ser uma situação dependendo das circunstâncias, obviamente, pode ser uma situação favorável. Outra coisa é quando a gente analisa essa mesma imperatriz, por exemplo, no comportamento, e a gente percebe um comportamento flexível, um comportamento possivelmente maleável, porém que não perde aí o seu poder, né, de atitude, o seu poder interior. Então, são pessoas muitas vezes que apresentam um comportamento empoderado, dono de si, mas que nem por isso deixam de perder, não, né? Deixam de lado a condição de respeito, a condição de maleabilidade, de flexibilidade, pessoas criativas, pessoas versáteis, né? Essa mesma imperatriz em casa de conselho vai sugerir que a pessoa busque um caminho de flexibilidade, que essa pessoa busque uma maneira de manter aquilo que ela deseja, o que ela quer fazer, porém com condições de se ajustar se aquilo for necessário. Essa imperatriz no conselho pede que essa pessoa olhe mais para si no sentido de gostar mais de si mesma, no sentido de confiar mais em si mesma, no sentido de saber que dá conta do que é necessário e de que vai encontrar maneiras, se for o caso, de viabilizar aquilo que deseja sem perder a sua qualidade principal, que seria essa condição de saber o que faz. Então, como você pode perceber, não basta a gente saber uma palavra, um significado único, uma representação única para a carta. Conforme a gente analisa essa carta em casas distintas de jogo, essa carta vai ganhando cores diferentes, direcionamentos diferentes. E no caso de conselho, é quando a gente verbaliza de uma maneira diferente. Não à toa, na hora que sai em casa de conselho, o pendurado, a torre, o julgamento, as dúvidas aumentam, elas ficam frequentes, porque muitas vezes o praticante ou o aluno sente dificuldade de entender aquele pendurado como conselho, de entender uma torre como conselho, como, o que é para falar, como eu falo isso, como eu situo isso, porque a torre, estamos mais acostumados com ela num plano material, né? Quando ela vai trazer aquela noção da ruptura, da dissolução, muitas vezes, né? Da revolução, às vezes do caos. No comportamento, a gente consegue ter uma ideia, né, da torre, apesar de que se derrapa muito nesse caminho, mas normalmente a gente vai entender aquela torre como um comportamento confuso, obtuso, complexo, mas e no conselho? Então, quando eu proponho um curso para falar sobre as cartas
E aqui no caso desse curso, eu vou falar sobre os 22 arcanos maiores em casa de conselho, ou se você preferir, jogar apenas com uma carta, né? Porque quando a gente faz a tiragem de uma carta, a gente está fazendo uma tiragem de conselho, tanto faz, você pode usar em jogo tiragens maiores que tem em casa de conselho, ou virando uma carta só para saber ali qual é a direção e a orientação que o tarot te dá. Quando eu ofereço esse curso analisando os 22 arcanos nessa posição, é para sugerir que a gente mude o lugar de análise, que a gente mude o ponto de vista de interpretação e que a gente aprenda a comunicar e verbalizar aquela orientação de maneira possível. Porque também não adianta a gente aconselhar e falar, pensa positivo, ou você tem que mudar o seu jeito de pensar, ou você tem que ser mais, você tem que se empenhar mais, você tem que ser mais determinado, porque não necessariamente essas coisas são passíveis de ação, são coisas que o consulente ou nós mesmos vamos conseguir acessar naquele momento. Às vezes a gente não sabe como. Então, a leitura de orientação e aconselhamento envolve também humanizar a carta, envolve também contextualizar a carta. Por isso, a ideia desse curso, falar dos 22 arcanos maiores em casa de conselho, e a minha intenção nessa versão de curso é juntar duas temáticas em uma proposta. Então, eu trago essa primeira aula, na verdade, são as duas primeiras aulas, falando de cada um dos arcanos em casa de conselho, dando exemplos e explicando, apresentando da melhor maneira possível isso para você. E na terceira aula, eu vou trazer uma outra temática que eu já ofereci desse curso, que é falar de aconselhamento a partir dos grupos de cartas. Eu reúno arcanos em grupos que tornam o pano de fundo desses arcanos uma imagem única e falo sobre essas cartas a partir do seu grupo. Então, eu vou falar dos arcanos de controle, os arcanos de ação, os arcanos de revisão, para você entender também que a ação ou a não ação que o conselho apresenta, apresenta porque aquele arcano faz parte de um grupo de arcanos que fala sobre aquela mesma temática. Então, são duas versões do mesmo curso em um único curso, dando exemplos práticos, apresentando possibilidade de arcanos separadamente e também conjuntamente, e claro, sempre deixando espaço para você me enviar suas dúvidas, suas perguntas, caso elas surjam ao longo do curso. Eu espero que você goste. São 3 aulas de quase 1 hora cada uma, falando exclusivamente desse assunto, na intenção, no intuito de que você possa ganhar repertório, agregar mais informações à sua prática, refletir sobre certos elementos que são importantes na leitura de conselho e, claro, para você aperfeiçoar essa abordagem, que é uma abordagem necessária, muito procurada, atualmente, porque permite que a pessoa se mantenha com liberdade de escolha, com liberdade de ação, tendo um direcionamento que não impede que ela viva espontaneamente e que ela vive em si e experiencie tudo o que ela precisa experienciar ao longo da vida, certo? Eu agradeço sua atenção até aqui, espero você no curso e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Mas já te aviso, dá uma olhada com atenção no curso para saber se de fato ele te interessa, para que você, depois da aquisição, não precise, se arrepender dessa aquisição. Eu acredito que seja um curso bastante útil, que agregue aos conhecimentos, mas obviamente peço que você assista esse vídeo, se for necessário, mais uma vez e se certifique de que essa é a proposta, esse é o tipo de curso, o tipo de abordagem que você busca. Se for, desejo a você bons estudos.
te dou as boas-vindas e te espero lá na aula. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.